Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre intensidade e nível do som, o nível sonoro. Bom, como a gente falou algumas aulas atrás, as ondas em geral elas transmitem energia. Bom, essa energia transmitida ela pode ser transmitida através de uma determinada área, né? Bom, durante algum tempo, né? Então, a gente define uma quantidade que a gente chama intensidade como sendo a energia média que é transmitida por unidade de tempo e por unidade de área. Tá? Então, essa que é a definição de intensidade. E, como vocês devem saber, a energia média por unidade de tempo, isso nada mais é do que potência média, né? Então, eu também posso falar que a intensidade é a potência média transmitida por unidade área. Tá legal? Então, essa aqui é a definição. Agora, a partir do que a gente viu nas últimas aulas, vamos calcular como a gente pode escrever essa intensidade para a onda sonora, em termos daquela amplitude de deslocamento, né? Ou em termos da variação de pressão. Tá legal? Então, para fazer isso, a gente vai considerar uma onda em uma dimensão, num tubo, né? Como a gente considerou nas últimas aulas. E a gente viu que a gente pode descrever essa onda em geral ou em termos do deslocamento das moléculas do ar, né? Então, essa aqui que é a forma do deslocamento das moléculas de ar, como elas ficam deslocando em função da posição e do tempo, né? Ou então a gente viu que a gente também pode descrever essa onda em uma dimensão através da variação da pressão a partir da pressão atmosférica, né? Ou a pressão do meio, né? Então essa foi a outra expressão que a gente obteve, onde esse ΔPm seria a amplitude da variação de pressão, e a gente mostrou que essa variação, essa amplitude de variação de pressão, ela podia ser escrita dessa maneira, tá? Isso foi o que a gente viu nas últimas aulas. Essa variação essa amplitude da variação de pressão era igual à velocidade do som ao quadrado, o ρ, o K dessa onda e a amplitude SM, a amplitude de deslocamento. Agora, então, para a gente obter a intensidade, vamos primeiro obter a potência. E vocês, bom, devem ter visto lá em Física 1 que, no caso, a potência, digamos, eu tenho uma partícula que se desloca em uma dimensão e, digamos que ela sofre ação de uma força F e num dado instante ela tem uma determinada velocidade que eu vou chamar V da partícula. A potência que está associada a essa força que está atuando na partícula, ela pode ser escrita dessa maneira. É o valor da força multiplicado pela velocidade, né? Isso aqui, na realidade, é a potência instantânea, que normalmente eles chamam só de potência. Então, essa daqui a maneira como uma das maneiras como a gente calcula a potência associada a uma força que atua numa partícula. E aí, agora, em particular, para as moléculas do ar ou do meio onde está essa onda sonora, como eu falei agora há pouco, a posição dessas moléculas ela varia no tempo e no espaço dessa maneira, né? Então, se isso aqui é como é a posição dessas moléculas em função do tempo, para a gente obter a velocidade dessas moléculas,
Você sabe, a velocidade nada mais é do que a derivada do s com relação ao tempo. Então basta a gente derivar isso aqui, né? E bom, quanto que é a derivada disso aqui? Bom, o s é constante, vai para fora da derivada. Aqui eu escrevi a derivada, essa derivada, digamos, redonda, significa que a derivada parcial é porque a princípio esse s varia, é função da posição e do tempo. Mas aqui eu estou tomando a derivada somente com relação ao tempo, e a gente está considerando uma posição fixa, né? E aí, tomando essa derivada do cosseno com relação ao tempo, o que vai dar? A derivada do cosseno é menos seno. Depois aqui dentro, quando a gente derivar essa parte aqui, vai ficar a derivada disso aqui com relação ao tempo, vai dar menos ômega, né? E um menos com outro menos cancela, né? Então no final das contas, a derivada disso aqui com relação ao tempo vai dar ômega multiplicado pelo seno de kx ômega t, né? Que foi o que eu coloquei aqui, né? E bom, o SM, como eu falei, ele era constante, então por isso que eu coloquei para fora da derivada com relação ao tempo. Ele não depende do tempo. Agora, então isso aqui, não confundam esse P com pressão, tá? Esse P maiúsculo é potência, né? Então, essa aqui que é a potência atuando nessas moléculas do meio. Agora, por outro lado, a definição de pressão, a pressão, digamos, numa determinada área, ela é igual à força que está atuando nessa área, dividido pela área, né? Isso que é uma forma como a gente pode calcular a pressão. Então a gente pode, a partir dessa definição, eu posso colocar o A aqui para cima. Então a força atuando nessa área vai ser o valor da área vezes esse ΔP, mas essa variação da pressão tem essa expressão daqui, né? Então é só colocar aqui, bom, o ΔPm, que é a amplitude da variação da pressão, e esse seno, a gente coloca aqui. E bom, agora sabendo esse valor da força, a gente pode substituir nessa expressão daqui de cima, né? Então é só agora no lugar aqui do F, eu substituo por essa expressão, né? E aí a gente vai pegar aqui a potência. O que vai ser a potência? Vai ser, aqui como eu falei, no lugar do F, eu coloco tudo isso aqui. Então eu vou colocar aqui em cima o A, essa amplitude da variação da potência, eu vou ter aqui mais esse SM, a frequência angular ômega, e eu vou ter esse seno multiplicado por esse outro seno que vem aqui da força, então vai ficar um seno quadrado, né? Então esse aqui é o valor da potência, ou mais explicitamente a potência instantânea, né? Mas o que a gente quer digamos, a princípio essa potência aqui fica variando com o tempo e o espaço, dependendo na posição onde você está, mas o que a gente quer, considerando, eu tenho uma onda harmônica, você tem que a posição das partículas ficam variando com a posição e o tempo. Essa potência também, consequentemente, vai ficar variando, mas eu quero saber a média, a potência média num período dessa onda, né? Então, quanto vai ser essa potência média? Bom, todas essas quantidades que estão aqui na frente são constantes. Então, a média de constantes, bom, é o valor das constantes. Isso aqui isso aqui não muda, né? Então, a potência média corresponde a você tomar
a média desse seno ao quadrado, né, dessa função. E qual é a definição? Isso em um período da onda, né? A gente sabe que o período da onda é o quê? Se eu tenho uma onda com uma frequência angular ômega, a gente já discutiu algumas aulas atrás que o período dessa onda é 2π sobre ômega, né? Então, num período que é 2π sobre ômega, quanto que vale essa função daqui? Então, a definição da média dessa função num período é isso aqui. Tá? Isso aqui que é a definição. Tá? Deixa eu colocar aqui até três traços. 1 sobre o período multiplicado pela integral dessa função, e eu tomo essa função entre 0 e 1 período. Tá? Agora, como eu acabei de falar, o valor de um período é 2π sobre ômega. Então, eu substituo aqui no lugar do t, eu coloco 2π sobre ômega, aqui em cima também coloco 2π sobre ômega. E, bom, esse seno ao quadrado, você usa uma daquelas identidades trigonométricas, vocês devem lembrar que seno ao quadrado pode ser escrito como 1/2 de 1 menos cosseno de 2 vezes esse argumento. Tá? Isso é só uma identidade trigonométrica que, bom, vocês aprendem lá no ensino médio. E bom, aí depois basta calcular essa integral. É bem simples, eu não vou calcular aqui, isso aqui é cálculo 1, deixa para vocês calcularem essa integral. Bom, esse primeiro termo aqui é trivial, vai ficar a integral de meio, né? Tomando o t entre os dois valores, é direto, e depois a integral desse cosseno. Eu deixo para vocês calcularem e vocês vão obter, no final das contas, que tudo isso aqui vai ser meio. Tá? Então, o valor médio dessa função daqui é meio. Tá? Então, basta substituir esse valor médio desse seno quadrado por meio, né? Então, a potência média vai ser o quê? Vai ser 1/2 disso aqui. Tá? Isso aqui é a potência que essa onda tem no intervalo de tempo de um período da onda. Tá legal? Então, isso aqui que a gente obteve. Esse aqui que é o valor da potência média. E aí, agora, a intensidade, a gente definiu que a intensidade de uma onda através de uma área, ela nada mais é do que a potência média dividida pela área. Então, como essa potência média já é função da área, então basta dividir aqui passar esse A aqui para baixo. Então, a intensidade da onda, de uma onda que atravessa uma determinada área A, é essa potência dividido por A. E bom, isso aqui também é direto, né? Vai ser 1/2 da amplitude de deslocamento das moléculas, multiplicado pela amplitude da variação da pressão, multiplicado pela frequência angular. Ok? Então, essa é uma forma como a gente pode escrever a intensidade. Nessa forma, aparece tanto a amplitude de deslocamento quanto a amplitude da variação de pressão. Agora, eu posso escrever essa intensidade ou só em termos do SM ou só em termos do ΔPm. Né? Normalmente, nos problemas, ou ele dá uma coisa ou ele dá outra. Então, é interessante a gente pegar
a intensidade só em termos de cada uma dessas duas quantidades, né? Então, para fazer isso, primeira coisa, eu posso usar o fato que como a gente escreveu aqui em cima, né? Tá aqui, né? A amplitude da variação de pressão, a gente calculou algumas aulas atrás, ela tem esse valor aqui. Tá? Então, usando esse valor, a gente pode, no lugar aqui desse ΔPm, eu substituo por isso aqui. Então, eu desapareço com esse ΔPm, e aí vai ficar, essa amplitude de deslocamento aqui com essa outra aqui vai ficar um SM quadrado. Depois eu vou ter a velocidade do som ao quadrado, o ρ, K, ômega. Agora, essas duas quantidades K e ômega, elas estão relacionadas por essa relação daqui. Tá? Então, a gente pode escrever, quer dizer, a gente viu algumas aulas atrás que para uma onda o ômega, a frequência angular, pode ser escrita como K vezes V. Portanto, a gente pode escrever no lugar de uma das velocidades, ou falando de outra maneira, no lugar aqui do K, eu posso colocar ômega sobre V. Então, se eu coloco aqui ômega sobre V, vai ficar esse ômega com esse outro ômega, vai me dar um ômega quadrado, e o V aqui de baixo vai cancelar com esse quadrado. Tá? Então, vocês veem, essa aqui é uma das expressões da intensidade, e essa expressão está só em termos da amplitude de deslocamento. Tá? Então, essa aqui é uma das expressões para essa intensidade da onda. Agora, como eu falei, eu posso escrever essa expressão só em termos da variação, da amplitude da variação da pressão. Bom, usando essa expressão daqui, novamente, aí agora a gente pode passa tudo o que está aqui para o outro lado e eu posso escrever o SM dessa maneira. Eu só passei esse V quadrado aqui para baixo, o ρ e o K aqui para baixo. Tá? Então, o SM pode ser escrito dessa maneira, e aí, dessa expressão aqui em cima, no lugar dessa amplitude SM, eu boto isso aqui. Tá legal? Então, se eu nessa expressão aqui, que era a minha expressão inicial, né? Se eu coloco esse ΔPm sobre V quadrado ρk, o que vai acontecer? Então, eu vou ter aqui, eu vou ter um fator 1/2, vai me dar aqui. Depois eu tenho esse ΔPm com esse ΔPm, vai me dar essa amplitude da variação de pressão ao quadrado. Depois eu tenho um ômega aqui em cima. E eu vou ter aqui embaixo esse V quadrado ρk. Não esquecendo que eu também tenho esse fator 1/2 aqui na frente. Tá? Então, eu posso escrever essa expressão dessa maneira. Mas agora, eu posso usar essa relação daqui, que o K é ômega sobre V, e aí coloco aqui. Tá? Então, no lugar do K, eu vou ficar aqui com ômega dividido por V. Então, se eu vou ter um ômega aqui embaixo com esse ômega aqui em cima, cancela.
né? Então some o ômega e eu vou ter, eu falei que esse K é ômega sobre V, então vai ficar um V quadrado sobre um V, então o quadrado simplifica com V aqui embaixo. Então no final das contas, tudo isso aqui simplifica só por um V aqui embaixo, né? Esse ômega e esse K desaparecem, só fica a velocidade do som aqui embaixo. Então essa aqui é a outra expressão da intensidade, agora escrita só em termos da amplitude da variação da pressão. Tá? Então essas aqui são as duas expressões que eu queria. E agora, qual é a unidade no sistema internacional do I? Bom, como eu falei, a intensidade é potência sobre área, né? E no SI, potência, no sistema internacional, potência, a unidade de potência é watt, e a unidade de área é metro quadrado. Então, a unidade de intensidade é watt por metro quadrado. Tá? Agora, a gente discutiu algumas aulas atrás que o ouvido humano ele detecta sons quando você tem a amplitude de deslocamento variando entre 10 a menos 11 metros e 10 a menos 5 metros. Tá? Então, essa é a amplitude de deslocamento das moléculas do meio dos sons que o ser humano consegue ouvir. Tá? Mas, como a gente tinha visto agora há pouco, a intensidade ela é proporcional a esse SM ao quadrado. Tá? Então, se a gente pegar o valor do SM máximo, o máximo que, digamos, o valor máximo dessa amplitude de deslocamento que o ouvido humano consegue ouvir, que é 10 a menos 5, e dividir pelo mínimo, que é 10 a menos 11, como você tem aí 6 ordens de grandeza, de diferença, então essa divisão aqui vai dar 10 a 6. Né? É só dividir esse valor máximo por esse valor mínimo, né? Vai dar 10 a 6. Mas aí, como eu acabei de falar, como a intensidade é proporcional a essa amplitude de deslocamento ao quadrado, então se a razão entre os valores máximo e mínimo do deslocamento, da amplitude de deslocamento é 10 a 6, a razão entre o valor máximo e mínimo da intensidade do som que os humanos conseguem ouvir é 10 a 12. É o quadrado de 10 a 6. O quadrado de 10 a 6 é 10 a 12. Então, esse é um número muito grande, né? Do menor valor até o maior valor que a gente consegue ouvir, é uma diferença bem grande. Então, por causa disso, muitas vezes, ao invés de a gente trabalhar com intensidade, a gente trabalha com um nível sonoro. E nesse nível sonoro, a gente usa a chamada escala decibel. Né? Então, o nível sonoro, por definição, ele é 10 decibéis, multiplicado pelo logaritmo, digamos, aqui eu estou considerando o valor do nível sonoro associado a uma determinada intensidade I. Então, para uma dada intensidade I, o nível sonoro vai ser 10 vezes o logaritmo dessa intensidade I, dividido por I0, onde o I0 ele corresponde ao valor mínimo, que é 10 a menos 12,
o valor mínimo, isso aí é em torno do valor mínimo da intensidade que o ser humano consegue escutar. Então, essa aqui que é a definição do que a gente chama do nível sonoro, né? E como eu falei, a unidade dessa grandeza é o que a gente chama de decibel, né? Notem que aqui esse log ele é na base 10, tá? Isso aqui não é logaritmo na base E, isso aqui é na base 10. Tá? Então, essa aqui que é a definição do nível sonoro. Né? E aí, a gente tem, em particular, se esse valor se a gente está tomando o I sendo exatamente igual a I0, que é o limiar, é o mínimo em geral que a gente consegue escutar, então se esse I é I0, o valor do beta associado à intensidade I0 de 10 a menos 12, quanto vai ser? Vai ser, bom, só usar essa definição, vai ser 10 logaritmo, aí no lugar aqui do I, eu coloco I0, né? Aí vai ficar I0 sobre 0, dá 1. Logaritmo de 1 é 0. Né? Então, nessa escala decibel, a intensidade mínima, quer dizer, quando você está com um som que está no limiar inferior do ser humano escutar, corresponde nessa escala a 0 decibel. Tá? E vamos ver outros exemplos, né? Mais ou menos de quanto equivale cada um desses diferentes exemplos. Então, se uma pessoa está murmurando para outra pessoa, isso corresponde a algo em torno de 20 decibéis. Tá? Quando você escuta uma música bem suave, isso é 40 decibéis. Já quando uma pessoa está conversando com outra, que é mais ou menos talvez o que você está escutando agora nesse vídeo, isso corresponde a 65 decibéis. Por outro lado, quando você está numa rua muito, muito, muito barulhenta, isso já é 90 decibéis. Quando você está próximo de um avião, isso é 100 decibéis, e quando você está, digamos, no limite, um barulho que está no limite de sensação dolorosa, isso corresponde a 120 decibéis. Né? Então você vê que nessa escala, quer dizer, quando a gente trabalha com intensidade, o I, você do valor máximo ao valor mínimo, você tem 10 a 12 de diferença, né? Enquanto que nessa escala decibel, como é uma escala logarítmica, a diferença do limiar mínimo que a gente consegue escutar para o máximo, ela varia de 0 decibéis a 120 decibéis. Né? Então você consegue colocar nessa faixa entre 0 e 120 decibéis tudo o que a gente consegue escutar. Né? Bom, vamos fazer agora alguns exercícios. Né? Primeiro vamos considerar um exercício que considere uma fonte sonora S, e essa fonte ela emite onda sonora em todas as direções do espaço. Então ela está no espaço em 3 dimensões. Eu esqueci de mencionar que, digamos, aquele resultado, todos esses resultados que eu mostrei agora há pouco, o cálculo dele foi feito considerando uma onda propagando em uma dimensão, mas aqueles resultados eles também valem quando você considera em mais dimensões. Tá? Bom, voltando aqui, então, ele fala o seguinte, no caso de uma fonte sonora que emite ondas sonoras para todas as direções do espaço, a primeira coisa que ele fala é o seguinte:
qual é a intensidade dessas ondas sonoras quando você está a uma distância r da fonte, se essa fonte ela emite essas ondas sonoras a uma taxa de 25 watts. E ele quer calcular qual é a intensidade quando você está a uma distância, a intensidade dessa onda sonora, né? Quando você está a uma distância de 2,5 metros. Tá? E aí depois o item B, ele pede para calcular como que a amplitude da onda sonora depende da distância R. Tá? Então, digamos que eu tenha a minha fonte, esse pontinho aqui, tá? E aí a onda ela espalha no espaço, né? Então ela forma, digamos, a uma distância r, ela vai criar uma casca esférica a uma distância r da fonte. E aí, então, como eu falei, a primeira coisa que ele pergunta é qual é a intensidade das ondas sonoras a uma distância r da fonte, se essa fonte emite a uma taxa de 25 watts. E para calcular a intensidade a uma distância de R igual a 2,5 metros da fonte. Então aqui claramente a gente vai considerar conservação de energia. Né? A onda é criada aqui a uma taxa de 25 watts, quer dizer, a energia que essa onda carrega quando ela é produzida aqui por segundo, a taxa é de 25 watts. Né? Então essa é a energia por segundo dessa onda quando ela sai aqui desse pontinho aqui. E é claro que, digamos, toda essa energia, supondo que a energia é conservada, não tem nada aqui que você desapareça com energia ou crie energia do nada, né? Então toda essa energia que é produzida aqui, ela tem que passar por essa casca esférica, a essa distância de 2,5 metros aqui da fonte. Né? Então, quer dizer, quando ele pede aqui a intensidade, então a gente viu que, por definição, a intensidade é a potência dividido pela área. Né? E a potência, como eu estava falando, se aqui nesse pontinho a potência que essa onda é produzida é 25 watts, quer dizer, isso é a energia da onda por segundo, então a potência que vai passar por toda essa superfície, depois de ela ter propagado até chegar, né, nessa superfície, né, vai ter que ser também 25 watts, que é 25 joules por segundo. Né? Então, essa potência que vai estar passando por toda essa casca esférica, depois dela percorrer essa distância aqui com a velocidade do som, né, vai ser 25 watts. E a área de uma casca esférica, vocês aprenderam lá no ensino médio, que é 4πr². Né? Então daqui eu tiro 25 dividido por 4π, e ele fala para considerar o valor de R sendo 2,5. Então aqui vai ficar 2,5 ao quadrado. Tá legal?
Agora, esse 2,5 ao quadrado significa 2,5 vezes 2,5. Eu posso pegar um desses 2,5 e simplificar com esse 25 aqui em cima, vai ficar 10. Né? E aí vai ficar aqui embaixo, 4 vezes 2,5 é 10. E aí tem 10 aqui em cima, então esse 4 e esse 2,5 simplifica com esse 10, então vai ficar 1 sobre π. E se você coloca na calculadora 1 sobre π, isso aqui é igual a 0,318 watts por metro quadrado, que é a unidade de intensidade. Tá? Então esse é o valor da intensidade em toda essa superfície dessa caixa esférica. Né? Aí depois, no item B, ele pergunta como que a amplitude da onda sonora depende da distância. Né? Supondo que a onda é produzida aqui, depois dela se deslocar até essa caixa esférica, uma distância r, qual vai ser o valor da amplitude da onda quando ela chegar aqui nessa caixa esférica? Então, para a gente obter isso, basta eu usar o fato que a gente tinha visto aqui, que o valor do I em função do S, né, essa expressão daqui, tá? A intensidade em função da amplitude de deslocamento tem esse valor. Então, usando essa expressão, a gente obtém, a gente pode chegar ao que ele está querendo. Então, o valor do I é 1/2 de ρv ômega quadrado SM quadrado. Tá? É só usar aquela expressão que a gente deduziu agora há pouco. E agora, por outro lado, o I, a gente viu que ele tem esse valor aqui, é P sobre A. E o A, aqui no caso dessa casca esférica, depois da onda ter se propagado no espaço, em todas as direções, é 4πr². Então daqui eu posso obter o S. Então a gente vai ter daqui que o SM quadrado vai ser o quê? Bom, basta colocar esse 2 aqui para cima, simplificar com esse 4. Né? Então vai ficar 2π. Bom, depois eu simplifico. Depois vou ter aqui 4πr² ρv ômega quadrado. Tá? E aí, como eu falei, esse 2 simplifica com esse 4. E aí daqui eu tomo a raiz quadrada dos dois lados. E aí a gente vai ter o seguinte, então o SM, a amplitude do deslocamento, vai ser igual a quê? Eu vou ter esse r quadrado, quer dizer, eu vou tomar a raiz quadrada de tudo isso, mas como eu tenho aqui r quadrado, ômega quadrado, a raiz quadrada disso eu posso colocar para fora, então vai ficar r ômega raiz quadrado da potência dessa onda sonora 2π ρv. Tá legal? Então vocês veem, quer dizer, a pergunta dele era como que a amplitude varia com o raio, no caso de uma onda se propagando em 3 dimensões. Então, nesse caso, ao contrário do que acontece em uma dimensão, quando você está com uma onda sonora em 3 dimensões, a amplitude dela
ela vai inversamente proporcional à distância da fonte, tá? Então esse aqui que é o resultado. O S ele é inversamente proporcional à distância da fonte sonora. Tá legal? Então isso aqui é um resultado importante vocês lembrarem, tá? Bom, vamos aqui fazer agora um outro problema que é o seguinte. Em 1976, a banda The Who estabeleceu um recorde para um concerto com maior intensidade sonora. O nível sonoro a uma distância, a um ponto a 46 metros à frente das caixas de som, teve o valor de 120 decibéis, que, como eu falei agora há pouco, esse aqui é o limite, é o limiar de sensação de dor no ouvido, né? E aí pergunta, aqui tem um erro aqui, qual é a razão entre essa intensidade e a intensidade de um martelo hidráulico operando a um nível sonoro beta 1 de 92 decibéis, né? Então, para fazer isso, bom, primeira coisa, ele quer saber a razão da intensidade entre, vamos chamar aqui, a intensidade associado a esse beta 2 dividido pela intensidade associado ao barulho desse martelo hidráulico. Isso aqui que ele quer saber, né? Então, como a gente pode calcular isso? E ele fala que o beta 2 é 120 decibéis e o beta 1 é 92 decibéis. Tá? Bom, para a gente calcular isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, como a escala decibel é uma escala logarítmica, para eu pegar essa razão daqui, é conveniente eu pegar a diferença dessas quantidades, como vocês vão ver. Então, vamos pegar beta 2 menos beta 1. Beta 2 menos beta 1, usando a definição do beta, o que é isso? Quer dizer, a gente viu que, em geral, o beta é 10 log de I sobre I0. Né? Então, aqui, usando essa definição, bom, eu vou ter o 10 nos dois termos, eu vou colocar ele em evidência. Então, ele vai multiplicar 10 vezes o logaritmo de I2 sobre I0 menos, deixa eu apagar isso aqui, 10 vezes o logaritmo de I1 sobre I0. Isso aqui vai ser igual a quê? Isso aqui vai ser logaritmo quando eu tenho a diferença de dois logaritmos, usando as propriedades dos logaritmos, eu tenho logaritmo de A menos logaritmo de B. Quanto que é isso? Isso é logaritmo de A dividido por B, né? Então, vai ficar log de I2 sobre I0 dividido por I1 sobre I0, né? Mas dividir por I1 sobre I0 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, I0 simplifica com I0. E, por outro lado, aqui eu tenho beta 2 menos beta 1. Beta 2 menos beta 1 é 120 menos 92. 120 menos 92 dá 28. Então, eu coloco aqui direto já o 28. Então, a gente tem... bom, deixa eu continuar. Então, aqui fica log 10 vezes log de I2 sobre I1. Agora eu divido os dois lados por 10. Então, aqui vai ficar 2,8
é igual a log de I2 sobre I1. Bom, agora é só usar a definição do logaritmo, né? Lembrando que aqui é na base 10. Né? Então, se o logaritmo na base 10 de I2 sobre I1 é 2,8, isso implica o quê? Isso implica que I2 sobre I1 é 10 à potência 2,8. E se você coloca isso aqui na calculadora, você obtém que 10 à potência 2,8 é 630. Tá legal? Então, esse corresponde ao valor da razão entre essas duas intensidades, né? A intensidade lá do show de rock do The Who, quando está no limiar de dor, né? E a intensidade de um martelo hidráulico. Que, bom, você já deve ter passado na rua com um martelo hidráulico, é muito barulho. Agora, imagina uma intensidade que é 630 vezes maior do que aquilo. Realmente devia dar um barulho bastante bom, bastante grande, né? Bom, então tá, eram esses os dois exercícios que eu queria fazer. Então a gente fica por aqui e bom, a gente continua